Legal. Seguinte, pessoal, vamos amarrar o que nós estudamos nas aulas anteriores e concluir uma parte do nosso assunto, tá? Então eu gostaria de mostrar para vocês o que já foi trabalhado e o que nós vamos trabalhar nas próximas aulas. Então é o seguinte, nós já estudamos a expansão comercial marítima europeia e portuguesa, a chegada dos europeus e dos portugueses ao continente americano e o início do processo colonizador. Por isso, explicamos o período pré-colonial, foi trabalhado o período pré-colonial na década entre 1500 e a década de 30. Nós estudamos isso aqui nas aulas anteriores. Nós vimos que no período pré-colonial não temos atividades colonizadoras, apenas atividades extrativistas, numa relação com as populações nativas, indígenas, a partir do escambo, da troca, sem haver um processo colonizador. O processo colonizador só se efetiva a partir da implantação das capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias que foram introduzidas no Brasil a partir de 1534. Estudamos que Dom João III, rei colonizador, a partir de 1534, divide o Brasil em 15 capitanias hereditárias, entregue a 12 capitães donatários, cujo propósito era iniciar o processo da colonização. Estudamos a Carta de Doação, estudamos o foral, estudamos a relação entre rei, capitão donatário e os colonos no início desse processo colonizador. Estudamos que havia a necessidade do Estado aumentar a presença do Estado português no processo colonizador, dando um suporte, um auxílio aos capitães donatários e aos colonos que haviam iniciado esse processo de colonização. Por isso que estudamos os governos gerais. Estudamos os governos gerais. Nós vimos que os governos gerais é a presença do Estado português no processo colonizador, dando um suporte aos capitães donatários e os colonos que estão vindo para o Brasil para iniciar esse processo de colonização. Estudamos que tivemos 3 governadores gerais nesse período, que é o Tomé de Souza, e aí nós vimos que ele é o primeiro governador geral entre 1549. Os governos gerais são introduzidos no Brasil a partir de 1549, estabelecido em Portugal em 48, mas introduzido no Brasil em 49, e tivemos 3 governadores gerais, Tomé de Souza, 1549 1553, Duarte da Costa, 1553 1558, e o Mendes Sá. Que vai de 1558 a 1572, até a sua morte. O rei português Dom Sebastião elimina o sistema de governos gerais a partir de 1572, e aí passaremos a estudar novas formas de governo no Brasil a partir da União Ibérica, Portugal sob domínio espanhol, o Brasil já dividido como governado pelos vice-reis. É um assunto que a gente trabalha numa próxima aula. Estudamos também a União Ibérica. Então nós estudamos a União Ibérica. Foi uma videoaula que nós enviamos. A União Ibérica, que começa em 1580 e vai até 1640, final do século XVI até o século XVII, 1640. Vemos que o rei de Portugal morreu, há uma crise dinástica, uma disputa pelo poder, vencido no final por Felipe II, rei da Espanha, iniciando a união das coroas portuguesa e espanhola sob uma única família, a família Habsburgo. É o início da união das coroas ibéricas. É o início da União Ibérica em que Portugal e Espanha têm um único rei, o rei da Espanha. Felipe II, mais tarde Felipe III e mais tarde Felipe IV. Como reis de Portugal, Felipe I, II e Felipe III. Correto? Hoje nós vamos encerrar uma primeira parte do nosso material estudando o seguinte. Nós vamos voltar aqui aos governos gerais para estudarmos que durante o governo Duarte da Costa, e só sendo expulsos no governo Mendes Sá, nós teremos uma tentativa de colonização francesa, a chamada França Antártica. Então nós vamos estudar agora a presença de outros países no Brasil colônia portuguesa, que Portugal considera
considera como sendo uma invasão a terras que lhe pertencem sob a ótica do Tratado de Tordesilhas. Só que nós estudamos que o Tratado de Tordesilhas, que foi assinado entre Portugal e Espanha, em 1494, não contempla outros países europeus, como por exemplo a França, que nunca reconheceu o Tratado de Tordesilhas, sempre questionou esse acordo entre portugueses e espanhóis, e que em todo momento da Idade Moderna, século XVI, século XVII, tentará uma presença em várias áreas do continente americano, inclusive nas áreas que Portugal considera como sendo sua, que nós chamamos de Brasil colônia. É a presença francesa. Na França, num primeiro momento, hoje vamos estudar a Antártica, e mais tarde, durante a União Ibérica, 1610, nós vamos estudar a chamada França equinocial. Então, a partir de agora, nós vamos estudar a presença estrangeira no Brasil português. A primeira presença de uma tentativa de uma colonização não portuguesa nas áreas que Portugal considera como sendo sua é a chamada França Antártica, que ocorreu ainda durante a época dos governos gerais Duarte da Costa e Mendes Sá. Uma segunda tentativa de ocupação francesa ocorrerá durante a União Ibérica, no início do século XVII. É um assunto que trabalharemos mais tarde, junto com um outro assunto que são as tentativas de ocupação holandesa, principalmente a ocupação holandesa de 1630 a 1654, que é um assunto que também estudaremos posteriormente. Tá legal? Então o assunto de hoje é uma primeira tentativa francesa de colonização naquilo que Portugal considera como sendo sua colônia, o Brasil, a chamada França Antártica. Então nós vamos começar esse assunto, nós vamos trabalhar esse assunto. Inserindo ainda no século XVI, ainda durante os chamados governos gerais. Então, a França Antártica, início em 1555, e Portugal considerando já o seu fim a partir de 1565, apesar de que nos anos posteriores continuaremos a ter ainda uma relativa presença francesa por aqui. Então, o que é a França Antártica, galera? Primeira coisa a se destacar é a sua localização. A França Antártica é uma tentativa de colonização. É uma tentativa de colonização francesa. Colonização francesa, onde hoje, atualmente, nós temos o litoral, parte do litoral paulista, não todo ele, e parte do litoral fluminense, sendo seu epicentro onde hoje é a cidade do Rio de Janeiro. Tanto que nós vamos ver que um dos principais responsáveis pela expulsão dos franceses é o governador-geral Mendes Sá, através de seu sobrinho Estácio de Sá, que logo depois da expulsão dos franceses, em 1565, vai fundar um forte chamado São Sebastião do Rio de Janeiro. Em torno desse forte vai surgir um povoado, uma vila, uma cidade, que depois, mais tarde, é a cidade do Rio de Janeiro. Tá legal? Então, parte, não todo ele, parte do litoral paulista, parte do litoral fluminense. O epicentro, a atual cidade do Rio de Janeiro. Ali os franceses vão tentar uma colonização, meio que criando essas regras, que às vezes aparecem em exercícios. A princípio seria uma colonização de povoamento. Por que se utiliza dessa regra, colonização de povoamento? Porque a princípio, num primeiro momento, essa colonização ela não gerará um desenvolvimento econômico para complementar a economia da França, dentro da política mercantilista que nós já estudamos.
Nós estudamos o mercantilismo de uma maneira geral, sabemos que Inglaterra, França, Espanha e Portugal, cada qual terá um modelo mercantilista. A colonização francesa, nesse momento, ela não pretende complementar a economia francesa dentro de uma política mercantilista. Então, ela não tem traços de uma colonização de exploração, ela tem traços de uma colonização de povoamento. Quem vai liderar a França Antártica, essa tentativa de colonização francesa, onde atualmente temos parte do litoral paulista e do litoral fluminense? A princípio, o seu principal líder, sua principal liderança, chama-se Villegnon. Villegnon, aqui nós temos que esclarecer uma dúvida. Villegnon, o católico Villegnon, pretende, onde hoje é o Rio de Janeiro, parte do litoral paulista, iniciar uma colonização francesa. O grande objetivo de Villegnon, além de fixar uma colonização francesa na parte sul do continente americano, era ter uma fortaleza, ela ter uma colonização, uma presença francesa no Atlântico Sul, para que mais tarde esses franceses pudessem alçar navegações pelo Atlântico Sul, indo em direção ao Oriente. Então, um dos objetivos do Villegnon, com a colonização francesa, onde hoje é o Brasil, onde hoje é o Rio de Janeiro, era estabelecer uma presença francesa para que posteriormente eles pudessem, a partir desse ponto, ter acesso também ao comércio do Oriente, que é uma das coisas que mais preocupa Portugal. Além de uma presença francesa em terras que Portugal considera como sendo sua, portanto uma ameaça à sua colonização, é também uma ameaça, por que não, ao comércio que Portugal desenvolve no Oriente, que mesmo numa situação não tão positiva como nos primeiros momentos, ainda é uma das principais atividades comerciais para Portugal. Não esqueçamos que o comércio oriental ele é muito mais importante nesse momento do que a economia colonial no Brasil colônia. Então, mesmo que no momento já de crise, é uma atividade importante para os portugueses, que eles não pretendem ter uma concorrência como, por exemplo, dos franceses. Villegnon, ele vai liderar a partir de 1555, nessa região, uma tentativa de colonização francesa, trazendo para cá franceses de várias origens, mas o destaque que muito aparece em exercício é a questão religiosa. Então, Villegnon vai liderar, vai trazer para cá a presença de franceses. Católicos como ele, católicos como Villegnon é católico, o bispo de Lorena o apoiará nessa sua empreitada, numa empreitada pessoal de Villegnon, mas trazendo também protestantes, calvinistas. Os protestantes calvinistas são chamados de huguenotes. São chamados huguenotes. Então, todas as vezes que ouvimos a expressão huguenote, é o calvinista francês. Então, nós temos que também fazer uma relação com a presença francesa dentro do contexto da reforma protestante. Naquele momento já tem o Lutero com sua reforma, já tem o Calvino com sua reforma, já tem o Henrique VIII com sua reforma, já tem o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. O calvinismo ele se expande para dentro da França. Franceses se convertendo ao calvinismo serão chamados de huguenotes. Villegnon, católico, traz franceses católicos, mas traz também franceses calvinistas, huguenotes. Então, nessa sua expedição de franceses para a América Portuguesa, numa tentativa de fixação e de colonização, já traz consigo a ideia de uma tensão religiosa. Já traz consigo a ideia de uma tensão religiosa. Então, a princípio, a tentativa francesa de colonização, entre eles próprios franceses, há uma situação de tensão religiosa entre católicos e protestantes, que ele, Villegnon, terá que administrar o tempo todo, em alguns momentos, inclusive, perdendo o controle sobre isso. Tanto que mais tarde ele se retira, quem se mantém no seu lugar é o seu sobrinho, chamado Leconte, e que vai dar continuidade a essa tentativa de fixação dos franceses aqui no Brasil. Mas, internamente, essa tensão religiosa vai prejudicá-los. Outro
fator importante, o segundo fator importante que nós temos que destacar, o francês Villeyon, esse francês católico que traz católicos e protestantes numa tentativa de colonização, de povoamento, onde hoje é o Rio de Janeiro e o litoral paulista, percebeu que não conseguiriam se fixar caso não fizessem alianças locais. E isso é uma prática muito comum dos franceses neste século XVI. Não só dos franceses, português, holandês, inglês, mas os franceses fazem muito isso. Ao chegar em uma determinada região do continente americano, procuram estabelecer alianças com populações nativas, explorando muitas vezes as tensões entre os próprios nativos. Então nós sabemos que entre as populações nativas ameríndias há tensões e há conflitos. O que os europeus faziam? Sabendo desses conflitos, aliavam-se a um dos lados, tornavam esses seus aliados para poderem enfrentar outros que eles consideram inimigos em potencial. É o caso que ocorreu no Brasil, também na França Antártica. O que os franceses fizeram? Houve uma aliança entre os franceses, liderados pelo Villeyon, e tribos tupinambás. Essas tribos tupinambás se aliarão naquilo que nós chamaremos de Confederação do Equador. Chamaremos de Confederação do Equador, Confederação dos Tamoios. Os índios tamoios, que são as tribos tupinambás. Essa aliança que os franceses fizeram com os índios tupinambás, através daquilo que chamamos de Confederação dos Tamoios, os fortalece, a princípio, em sua fixação, na construção de um forte militar, onde hoje é a cidade do Rio de Janeiro. Mas os portugueses agiram rápido. Quando que ocorreu a ocupação, a tentativa de ocupação e colonização francesa? Durante o governo Duarte da Costa, 53 e 58. Os franceses estão chegando aqui em 55. Duarte da Costa vai embora e em seu lugar vem Mendes Sá. Mendes Sá, 1558, 1572, traz um sobrinho chamado Estácio de Sá, um militar de carreira, que vem ao Brasil para auxiliar Mendes Sá na expulsão dos franceses. Então nós teremos um conflito desta aliança com os portugueses. Os portugueses, um cara chamado Ramalho, um português que já vivia naquela região, que terá a capacidade de estabelecer também alianças dos portugueses com algumas tribos indígenas, que são os índios tupiniquins. São tribos tupiniquins. Então nós teremos uma aliança entre os portugueses e tribos tupiniquins. Quem auxiliou os portugueses nesta aliança? O português chamado João Ramalho, uma pessoa que já vive no Brasil, já convive com essa realidade que existia no Brasil, e a Ordem de Jesus, a Companhia de Jesus, os jesuítas portugueses. Então esta aliança, ela é estabelecida, ela é forjada pelos jesuítas portugueses. Então os jesuítas portugueses terão um papel importante na aliança entre os portugueses e essas tribos tupiniquins. E a partir daí teremos um conflito. Na verdade, esse conflito nós já temos, mas vai se estabelecer um conflito entre os portugueses e os franceses. Os portugueses, que consideram o Brasil teoricamente seu pelo Tratado de Tordesilhas. Os franceses que não reconhecem o Tratado de Tordesilhas, tentando um processo de colonização. Os franceses se unindo aos tupinambás e os portugueses se unindo aos tupiniquins. Deste conflito, nós teremos a vitória dos portugueses. A vitória pode ser considerada como ao do governador-geral chamado Mendes Sá, junto com seu sobrinho Estácio
de Sá. Nós usamos uma data cronológica, uma data, um marco histórico, que é 1565, quando o Estácio de Sá considera que os franceses foram expulsos. É claro que eles não são expulsos em sua totalidade. Ainda teremos ainda conflitos entre portugueses e franceses até a sua total expulsão. Mas teremos a vitória dos portugueses, a vitória do governador-geral Mendes de Sá e Estácio de Sá. Então, a vitória dos portugueses das tribos tupiniquins contra seus inimigos tupinambás. A Confederação dos Tamoios será desfeita, tribos tupinambás serão derrotadas por tribos tupiniquins lideradas pelos portugueses, e os franceses terminarão por serem expulsos. Portanto, a França Antártica ela não prospera. Não teremos uma colonização francesa onde hoje é o Rio de Janeiro. Não se esqueça do detalhe que Estácio de Sá, antes de morrer, ele morrerá no Brasil, ainda naqueles conflitos que ainda vão ocorrer, ele acaba morrendo, levou uma flechada nos olhos, mas antes de morrer, ele funda um forte militar. Em torno desse forte militar, você tem o processo embrionário do que hoje é a cidade do Rio de Janeiro. O próprio Mendes de Sá, em 1572, também morrerá no Brasil. E o rei de Portugal, Dom Sebastião, a partir de 1572, extingue, naquele momento, a situação de governos gerais no Brasil. Até o final do século XVI, não teremos mais governadores gerais. A partir do século XVII, já durante a União Ibérica, então uma consequência da União Ibérica, que será as nossas próximas aulas, aí nós já teremos o Brasil sendo governado por vice-reis, começando isso durante a União Ibérica, durante o domínio espanhol sobre a coroa portuguesa. Beleza? Abraço!